Queridos amigos internautas, é com grato júbilo que estamos de volta para examinar a obra do Espírito André Luiz, a obra Missionários da Luz. Com grata satisfação, estamos aqui hoje para fazer considerações acerca do capítulo Materialização. Capítulo fascinante da obra de André Luiz. Neste capítulo, nós encontramos logo no início dele o interesse que André Luiz demonstra ao instrutor Alexandre e à equipe espiritual que o acompanha de estudar e de desdobrar as reflexões e o seu interesse de conhecimento acerca do fenômeno mediúnico conhecido como materialização. Fenômeno mediúnico que a história da humanidade registrou alguns desses episódios que marcaram de maneira chocante pelo seu método heterodoxo e chocante, que quase sempre fere a sensibilidade convencional, chamando a atenção de maneira retumbante e ostensiva às criaturas humanas acerca da imortalidade da alma. E André Luiz demonstra o interesse por entender um pouco mais o fenômeno de materialização, informando já no início do capítulo que esse fenômeno exige todas as possibilidades do aparelho mediúnico. E isso nos chama a atenção. André Luiz faz então comentários sobre os riscos da tarefa mediúnica de materialização e que exige as possibilidades as mais variadas do aparelho mediúnico, inclusive ensejando riscos não apenas ao médium que participa de sessões dessa natureza, mas também os assistentes presentes e tece considerações inclusive para riscos de saúde da organização mediúnica. E André Luiz percebe a movimentação dos mentores espirituais responsáveis por esse tipo de prática em uma sessão mediúnica que era realizada na intimidade doméstica de uma pessoa. No passado, o movimento espírita possuía reuniões mediúnicas na intimidade das casas das pessoas de uma maneira geral, em face da ausência, ou pelo menos do número reduzido, das instituições espíritas públicas. Aliás, as grandes instituições espíritas surgiram, a princípio, de grupamentos domésticos que se dedicavam ao culto do Evangelho no lar, ao estudo de uma obra doutrinária, e a partir daí, algumas pessoas presentes nessa reunião começavam a desabrochar, ou já possuíam sensibilidade mediúnica, ensejando também uma prática mediúnica que mais tarde ensejaria a criação de determinados centros espíritas. A prática mediúnica dentro da residência, embora não é totalmente desaconselhada, é sempre menos recomendada. Hermínio de Miranda, na obra Diálogo com as Sombras, faz considerações a respeito, dizendo que, de maneira geral, o ideal é exercermos a mediunidade do ponto de vista de sessões práticas em instituições espíritas, da mesma forma que não fazemos uma cirurgia na rua, senão em um ambiente hospitalar que se encontra asepsiado, e que quase sempre as residências, as casas das pessoas, não oferecem os elementos básicos para poderem contribuir em favor dos espíritos que vão se comunicar, ademais podendo gerar inclusive perturbações de ordem obsessiva às pessoas na casa que, pela falta de moralidade, pela falta de vibrações elevadas, podem se perturbar com as entidades que são atendidas em sessão mediúnica e que não necessariamente são encaminhadas logo de imediato a colônias espirituais, ficando muitas vezes no recinto, ali para serem atendidas, para serem tratadas e para depois serem encaminhadas. Então, essa colocação é uma colocação muito interessante, porque Hermínio de Miranda vai dizer na mesma obra citada que, no entanto, em alguns casos pode-se fazer sessão mediúnica em casa com todo rigor e com todo cuidado. Quase sempre recomendável seria isolar um cômodo da casa para apenas aquele tipo de tarefa, não permitindo que esse local transite muitas pessoas, que as pessoas ali se movimentem e que os espíritos encarnados dessa residência mantenham um certo padrão vibratório de dignidade e de respeito.
Mas André Luiz vai falar sobre essa reunião que se consagra em atividades regulares em uma intimidade doméstica, onde uma médium que se encontra presente, que frequenta, tem a sensibilidade mediúnica de oferecer fluidos para as materializações, os fenômenos conhecidos como materialização. E André Luiz percebe também os mentores espirituais responsáveis por aquele grupamento mediúnico, que ele tem vinculação com a equipe do próprio Alexandre, ao lado de Calimério, um espírito dedicadíssimo, um mentor espiritual daquelas sessões de elevadíssima condição, e que tinha auxiliares, à semelhança de Alencar e de outros, que participavam do fenômeno, diretamente ajudando em variados setores. André Luiz fica impressionado com os detalhes, a complexidade, os elementos esmiuçados que existem, os variados tipos de tarefa e o trabalho que os mentores espirituais têm nesses variados setores. E ele logo nota a preocupação dos mentores com os riscos desse tipo de fenômeno mediúnico, os grandes riscos que oferece, principalmente a organização mediúnica. E Alexandre então comenta da necessidade do contributo moral dos participantes, que quase sempre, em sessões dessa natureza, como ficaram célebres também no passado, o que chama a atenção e o que predomina é a curiosidade, às vezes curiosidade doentia ou curiosidade negativa, que produz ou que fomenta, na verdade, perturbações e dificuldade para os mentores espirituais acionarem os elementos ou oferecerem fenômenos que seriam ideais, e também as perturbações morais dos indivíduos, a conduta reprochável do ponto de vista moral, o que dificulta em muito a ação dos desencarnados para favorecerem ao fenômeno mediúnico e também para preservarem a saúde dos médiuns. Chama-nos a atenção quando André Luiz fala da necessidade de um número grande de espíritos colaboradores nessa reunião, desencarnados, para ajudar, e que os encarnados às vezes não têm nem ideia da asepsia que é promovida, da limpeza, e André Luiz se refere à asepsia de princípios mentais de ordem inferior, em prol, repetimos, da saúde dos encarnados, principalmente dos médiuns. Então, essa é uma tarefa excepcional e relevante, o fenômeno de materialização. Uma breve digressão nós faremos agora para examinar um pouco a questão da materialização. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, já havia examinado o fenômeno com a sua agudeza, com a sua sabedoria, com seu espírito analítico, a sua sabedoria de mestre, quando, recebendo orientações dos espíritos e com eles confabulando, Allan Kardec escreve no Livro dos Médiuns o fenômeno de materialização descrevendo como aparições tangíveis. E ele vai explicar o fenômeno partindo do perispírito, que segundo ele próprio, nessa mesma obra referida, no perispírito se encontra a solução de uma série de enigmas até hoje sem solução, ou não solucionados, ou não resolvidos. Allan Kardec diz que o perispírito é um corpo intermediário entre o espírito e a matéria, e que tem elementos, portanto, intermediários tanto do ser intelectual, ser consciencial, ser extrafísico, como também elementos que tocam no ser material, e por isso ele chamou de semimaterial. Nós sabemos hoje que o perispírito é uma matéria, sim, mas é uma matéria fluídica, e que é esse elemento intermediário. Allan Kardec vai dizer que o perispírito tem várias propriedades, entre elas a propriedade da tangibilidade. É como se fosse um corpo plástico que pode assumir uma espécie de solidificação, de estruturação mais tangível, a ponto de ser não apenas palpável, sentido, mas também visto a olhos nus, não apenas dos médiuns videntes, mas das pessoas em geral. Esse seria o fenômeno da materialização. E Allan Kardec explica com minudências, com a sua sabedoria, com a sua acuidade intelectual e a sua sensibilidade, solucionando a questão das aparições tangíveis, a tangibilidade. Outros pesquisadores após Allan Kardec também se debruçaram sobre o fenômeno. Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina de 1913, considerado um dos pais da fisiologia moderna, vai se dedicar profundamente aos fenômenos
mediúnicos, particularmente de materialização, quando examina, por exemplo, vários sensitivos do século XIX, desde Daniel Douglas Home até Florence Cook e outros médiuns que ele examina de uma maneira bastante esmiuçada, conversando às vezes com os espíritos materializados e elaborando as suas várias teorias. Cesare Lombroso, o extraordinário pai da antropologia criminal, que também se debruça a examinar principalmente a média, o Zapia Paladino, entre outros, e vai naturalmente fazer várias conjecturas. William Crookes, na sua notável investigação da médium Florence Cook, principalmente, onde durante 3 anos ele a examinou no seu laboratório de pesquisa, na época que ele era o mais famoso químico e físico da sua época, do século XIX. Esse homem admirável, a quem a ciência deve uma série de investigações e que seria, inclusive, algumas das suas descobertas, pródromos da futura física quântica e nuclear. Esse homem extraordinário vai examinar a médium Florence Cook, vai estabelecer critérios rigorosos, amarrava a médium, o espírito Kate King aparecia. Em certa sessão, Kate King apareceu e conversou com a médium que estava desperta, e ele pôde presenciar e acompanhar o diálogo de duas. Inclusive, em determinado momento, quando o espírito Kate King diz: "Me vou agora, Florence, e não nos veremos durante um bom tempo, mas estarei cá, no mundo invisível, esperando por ti, quando toda esta vida terminar, e eu a receberei nos meus braços." E a médium chora, dizendo: "Não me deixe, que será de mim aqui nessa vida?" E ele, o espírito, vai dizer: "Tenho que deixá-la para continuar a sua tarefa, para desenvolver-se na vida, e aqui estarei esperando por você." E desaparece diante dos olhos. Ele teve a oportunidade de pesar o ser espiritual materializado, que tinha uma estrutura fisiológica semelhante a um ser humano, a um corpo físico natural, e pesou também a médium, que tinham pesos diferentes. Examinou a estatura, peso, cor da pele, examinou a roupa que ele costurou, que ele recortou do espírito e da médium, examinou, eram roupas diferentes. Ele cortou o cabelo do espírito materializado e examinou em microscópio, e tinha uma estrutura diferente do cabelo da médium. Ele fez várias pesquisas, entre outros. André Luiz chama o fenômeno de materialização de ectoplasmia visível, em função de que a física, principalmente contemporânea, desconstruiu a ideia de matéria. Portanto, não há materialização, porque matéria não existe. Matéria é apenas energia. Então, ao invés de chamar de materialização, André Luiz, talvez em consonância com os avanços da física, que desmaterializou a própria matéria, chama de ectoplasmia visível, principalmente na obra Mecanismos da Mediunidade. Médios de materialização temos aos montes, estão presentes na história da humanidade. Aqui no Brasil se notabilizou o médium Francisco Lins Peixoto, o chamado Peixotinho, que fazia materializações inclusive luminosas, que chamou a atenção do mundo e de pesquisadores, de intelectuais que examinaram o Peixotinho, que materializava espíritos os mais variados. Chico Xavier, o notável médium mineiro, que também se dedicou a fenômenos dessa natureza, espantosos, principalmente no início da sua trajetória mediúnica, até determinado momento, narra Arnaldo Rocha, o seu amigo de toda a existência, em que Emmanuel aparece e recomenda cessar aqueles fenômenos, dizendo que o médium agora estava direcionando sua tarefa mediúnica para o livro, para a educação, e que era necessário agora cessar, até porque exigia muito do médium, deixando-o esgotado. E Emmanuel ainda conclui dizendo: "Quase sempre vocês, encarnados, querem materializar a nós, os desencarnados, mas nós queremos desmaterializar vocês. Enquanto vocês querem materializar os guias espirituais, nós queremos espiritualizar vocês para o mundo espiritual." Era, portanto, a proposta do Espírito Emmanuel. Mirabelli, aqui no Brasil também, materializou espíritos, foi fotografado com espíritos materializados, numa época em que não havia tecnologia para fazer nenhum tipo de ilusionismo ou de uma montagem digital. Zulmira Teixeira, uma médium não muito conhecida da cidade de Lavras,
que materializou espíritos, que demonstrou para uma série de pessoas, inclusive intelectuais, a materialização de espíritos variados. Inclusive, Ivone do Amaral Pereira refere-se a essa médium notável em uma das suas obras, onde ela foi testemunha pessoal de fenômenos dessa natureza, quando os espíritos se materializavam por seu intermédio, e assim por diante. Então temos uma contribuição valiosa desses fenômenos. Mas André Luiz enfatiza a questão da importância do moral para o fenômeno de materialização, que, aliás, quase sempre não era considerado. No século XIX, na época de Kardec, os fenômenos de materialização eram vistos com curiosidade, as pessoas queriam fazer testes. Richer chegou a puxar a barba de um espírito chamado Benibois, que se materializava por intermédio de uma médium francesa, Eva Carrière, que era o pseudônimo de uma médium chamada Marthe Berrault. O espírito Benibois, que era um espírito com trajes orientais, aparecia a Charles Richer e ele queria puxar a barba do espírito para saber se o espírito tinha alguma reação. Então nós temos esse tipo de situação. A médium Elizabeth de Perrance chegou a materializar espíritos, conforme narra na sua obra editada pela Federação Espírita Brasileira, No País das Sombras, em que espíritos se materializavam à luz do dia, o que é raríssimo em alguns médiums, somente em alguns médiums, e um jornalista do jornal Paris Soir ficou tão apaixonado pelo espírito Yolanda, que era uma jovem mulher que aparecia, que ele, com sentimentos inclusive de volúpia na direção daquele espírito, se debruçou sobre ela, tropeçando em cima dela, o espírito tombou, e a médium gritou, teve um grande gemido, gritou, possivelmente quebrando uma costela ou tendo algum tipo de fratura, algum tipo de repercussão física na sua saúde. Porque o fenômeno de materialização é muito peculiar, é muito interessante. E aquilo que acontece com um ser materializado parece repercutir no médium. Da mesma forma que, a princípio, à medida que o fenômeno vai se dando, a ectoplasmia, os ectoplasmas, que é uma energia, um elemento que está na célula e que em contato com o oxigênio se condensa, os espíritos utilizam esse ectoplasma para a materialização. Então eles se formam, mas a princípio se formam como se fosse uma espécie de cópia fisionômica da médium ou do médium que está presente. Por que isso? Nós conhecemos isso e sabemos isso espiriticamente, por causa do perispírito, que é o molde oferecido do médium para que o espírito se materialize. Então, a princípio, parece ser o próprio médium ali, uma cópia dele, o irmão gêmeo, que depois vai se configurando, vai alterando os traços fisionômicos, até dar um caráter muito diferente na fisionomia do próprio médium. Se tornaram célebre aqui no Brasil uma série de experiências chamada materialização com parafina, em que os espíritos apareciam e, para demonstrar a imortalidade da alma, principalmente no caso das materializações à penumbra, porque havia médiuns cujo ectoplasma era oferecido e que a luz, seja solar, natural, seja artificial, poderia queimar o ectoplasma, impedindo o fenômeno de acontecer. Isso é o geral que acontece, por isso que o médium quase sempre ficava em um local escuro, numa chamada cabine ou gabinete do médium. As outras pessoas ficavam em um local um pouco afastados, o médium mais protegido, e o espírito se materializava conversando com as pessoas, o que às vezes gerava suspeita de embuste, desconfiança de que havia uma espécie de charlatanismo, de fraude, e o que aconteceu? Em alguns casos aconteceram fraudes, porque eram raros os médiuns de materialização à luz do dia. Então, às vezes, principalmente aqui no Brasil ficou conhecido esses fenômenos, como era muito em penumbra, às vezes em escuro, com a luz muito fraca, os espíritos, ao se materializarem, para demonstrar a imortalidade da alma, colocavam as mãos materializadas dentro de um recipiente, às vezes colocado pelos encarnados, de parafina quente, em alta temperatura, o que seria impossível que um ser humano com as próprias mãos pudesse introduzir a própria mão na parafina quente, em altíssima temperatura. Os espíritos introduziam as mãos em parafina quente e ali deixava a parafina se solidificar, e depois, quando desapareciam, as mãos em parafina permaneciam. A parafina em forma de mão ficava. Inclusive há, se não me engano, no Rio de Janeiro, um museu de mãos de parafinas que foram materializados, ou melhor, que foram elaborados pelos espíritos em materialização em algumas dessas célebres sessões.
Ranieri, o admirável autor, narra na obra Materializações Luminosas alguns casos dessa natureza. André Luiz então fala sobre o moral, que quase sempre foi desconsiderado o moral, mas que no futuro da humanidade a importância da vibração, dos pensamentos equilibrados é imprescindível para um fenômeno de materialização ideal, o que seria ideal. Mas por que ocorreram os fenômenos de materialização? Porque no século XIX havia muita ignorância em relação ao fenômeno, então os espíritos, para chamar a atenção na época das mesas girantes e falantes, conforme Allan Kardec descreveu, às vezes provocavam, e haviam vários médiuns dessa natureza reencarnados, principalmente no século XIX, para chamar a atenção dos pesquisadores e os bons espíritos, naturalmente que venciam os obstáculos para produzir esse tipo de fenômeno. Mas é um fenômeno muito penoso, que desgasta o médium, que exige muito dos espíritos e quase sempre, nos tempos atuais, tem se tornado cada vez mais raro esse tipo de fenômeno. Até porque, hoje, com a tecnologia, pode-se apelar para a fraude, para um ilusionismo digital projetado por uma máquina e gerar muita suspeita. Então o fenômeno de materialização, embora não totalmente excluído, é cada vez mais raro, porque gera suspeita, gera fraude, mas sobretudo porque estamos em uma nova fase, uma outra etapa, em que, através da educação, do esclarecimento de consciências, as criaturas se convencem muito mais, diz Allan Kardec, do que por fenômenos chocantes. Allan Kardec vai dizer que pouquíssimas pessoas que ele tinha conhecimento que se convenceram participando de fenômenos de efeitos físicos, cujo fenômeno de materialização é o efeito físico por excelência, o mais famoso na época, né? Mas é um dos tipos de efeito físico. E Allan Kardec vai dizer que poucas pessoas se convenceram da eficácia, ou melhor, se convenceram acerca da imortalidade da alma apenas com relação ao fenômeno, por participar de um fenômeno de materialização a despeito da sua eficácia. Então, André Luiz fala da importância do moral, que no futuro da humanidade, a moral, a vibração das pessoas, a ajuda das pessoas que não estão ali suspeitando do médium, apenas por curiosidade doentia, ou apenas pensando em si mesmo, mas colaborando vibratoriamente numa concentração, ajudaria muito mais. E cita o episódio de Jesus quando ressuscitou, e apareceu tangível no cenáculo, pedindo para Tomé tocar nas mãos em chaga, que era uma ideoplastia, ou melhor, uma impressão que Jesus colocou para que os discípulos pudessem perceber que se tratava dele mesmo e não uma alucinação, e pediu para tocar. Era uma prova material, era um fenômeno de aparição tangível. Ele aparece depois de ressurrecto, e ao adentrar-se no cenáculo diante das pessoas, André Luiz vai dizer: aquele fenômeno não foi por acaso. Os apóstolos, embora enganados, e Tomé, embora descrente, eram pessoas simples, de sentimentos sinceros, de coração voltado ao bem, e naquele período, sensibilizados, com saudade do mestre que acabava de não morrer, com uma dor profunda e uma angústia profunda de ter um grande amigo despedaçado na cruz, estavam sensibilizados, portanto, com um tônus vibratório, com um pensamento, com um psiquismo propício para ajudar no fenômeno de materialização. Um outro momento especial é naquela que Joana de Ângeles chama a primeira sessão espírita de ectoplasmia visível, para me utilizar a expressão de André Luiz, quando Jesus sobe a montanha do Tabor com Pedro, João e Tiago, e ali, ao lado dos apóstolos, se transfigura, diante de cujo fenômeno aparecem também espíritos materializados, particularmente a entidade Elias e Moisés. Elias e Moisés aparecem materializados diante do mestre, que confabulam com eles. Eram, portanto, dois espíritos que eram conhecidos da cultura hebraica e aparecem. Então, André Luiz se refere também a esse fenômeno, e nós nos referimos também a esse fenômeno, para dizer que se trata de um fenômeno excepcional, um fenômeno mediúnico que nos chama a atenção pela grandeza, pela simplicidade, que remonta esses períodos históricos, esses períodos admiráveis do cristianismo primitivo. André Luiz então prossegue dizendo que no futuro a humanidade atentará mais para essa questão da mentalização. E chama-nos a atenção quando os mentores espirituais acercam-se dele e falam da ionização da atmosfera.
e descreve dizendo que estavam fazendo uma espécie de ionização da atmosfera. Nós sabemos pelos princípios elementares da química que o íon, para um elemento se tornar um íon, ocorre um desequilíbrio elétrico nas suas camadas eletrônicas, portanto de elétrons. E do ponto de vista da química clássica, nós sabemos que para um íon se transformar em íon, para um elemento, aliás, se transformar em íon, esse desequilíbrio ocorre na última camada do seu elemento, da molécula ou do átomo, da molécula do elemento, através da complementação daquela última camada com elétrons ou da eliminação de todos os elétrons para que a última camada completa fique completa. Então, a ionização acontece dessa forma. Seja na última camada o indivíduo cedendo elétrons e, portanto, tornando a última camada zero para que desfaça essa última camada e a penúltima se torne a última completa, seja recebendo elétrons para completar a camada. No caso do oxigênio, que compõe o nosso ar, e André Luiz fala da ionização do oxigênio, a ionização do ar e da atmosfera. No caso do oxigênio, como ele tem 6 elétrons na última camada, é mais fácil ele receber 2 elétrons formando 8 elétrons e, portanto, fechando a camada, tornando a última camada completa, do que perder os 6 elétrons. Então, por uma questão de lógica e também por uma facilidade maior, o oxigênio tende a receber elétrons para formar 8. Portanto, recebendo elétrons, que são cargas negativas, o oxigênio tende a se tornar um íon negativo, portanto que recebeu elétrons. O desequilíbrio elétrico é para mais elétrons e não para menos elétrons. E como o elétron é a carga negativa, ele ganha elétron, portanto se tornando um íon negativo. Na química, íon negativo se chama ânion, diferente do íon positivo, que se chama cátion. O ânion, portanto, é o íon negativo. Mas no ar não temos apenas oxigênio, temos nitrogênio e temos vapor d'água. No entanto, nos atendo aqui apenas ao oxigênio, temos uma informação relevante. O oxigênio ionizado tem propriedades bactericidas. André Luiz, através dos mentores que informam a ele, dizem que estão ionizando o ar para que o ar possa ter funções bactericidas a fim de naturalmente proteger a atmosfera do ambiente de seres microscópios e de seres bacteriológicos. Essa informação é extraordinária, porque as propriedades do oxigênio ionizado só vão ser reconhecidas cientificamente, segundo os estudiosos, a partir do ano de 1957, num congresso científico público, onde as propriedades do oxigênio ionizado são reconhecidas. Mas a obra de André Luiz é de 1945, portanto mais de 12 anos antes de um congresso científico declarar publicamente as propriedades do oxigênio ionizado. Mas não apenas o oxigênio, temos o ozônio, que é igualmente bactericida e que André Luiz se refere ao ozônio também, à ozonização da atmosfera, que por um processo muito parecido, o ozônio, que é o resultado da molécula de oxigênio, O2, quando se junta com um átomo de oxigênio, tornando-se, portanto, O3. Se trata do ozônio. E André Luiz se refere à condensação de oxigênio. Talvez, pensamos nós aqui na guisa de hipótese, quem sabe o ozônio, o oxigênio, O2, agora O3, se torna mais condensado, elaborado pelos espíritos, a condensação do oxigênio. Será que é isso que favoreceria também a materialização, que não deixa de ser uma espécie de condensação das energias, mas o processo não é tão simples assim, porque André Luiz fala de elementos fluídicos da natureza que são trazidos à reunião, são levados à reunião, elementos de planta, de água, fluidos dos encarnados. Allan Kardec falava isso, né, que os fenômenos mediúnicos em geral, e o de efeito físico em particular, é uma combinação de fluidos do encarnado médium com os desencarnados, os espíritos que vão se comunicar. Então, essas considerações são extraordinárias, são relevantes, e nós iremos agora fazer uma breve pausa, porque em verdade estamos encerrando esse vídeo daqui
apenas pausando nesse momento, falando das bactérias, e que talvez André Luiz se referia também às bactérias, não apenas físicas, mas às larvas de natureza mental. Nós encerramos esse primeiro vídeo do capítulo Materialização, porque especialmente nesse vídeo nós teremos duas partes. Essa é a primeira parte do vídeo Materialização, da obra do Espírito André Luiz. Aguardem, porque estaremos lançando o segundo vídeo a respeito desse assunto palpitante, materialização, abordado pelo Espírito André Luiz na obra Missionários da Luz. Muita paz, Deus os abençoe.